Queridos irmãos, que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Quero deixar uma palavra da parte de Deus para a nossa meditação, nossa, minha e sua. Tenho meditado nesse assunto, estamos chegando já ao período do carnaval, amanhã, né, começa, se não me engano, ou alguns lugares começa até hoje mesmo, lugar onde muitas coisas acontecem. Carnaval morre muita gente se fere drasticamente, nunca mais se recupera por causa do trânsito, por causa das bebidas, por causa das brigas, por causa de muitas coisas. E é sempre bom a gente estar bem com Deus, não é verdade? Então, eu vou deixar para a nossa meditação Lucas, capítulo 23, do verso 32 até o verso 43, ok? Vamos meditar juntos. No 32 diz assim: E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados como ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, que com ele foram crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ou conforme algumas traduções, quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Uma passagem, eu acho, creio eu, né, bastante conhecida, tanto de cristãos, né, quanto dos leitores da Bíblia, seja por que motivo. Daquelas pessoas que leem, às vezes, por curiosidade, leem porque gostam dela, ou aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. Não estou aqui com o intuito de julgar quem serve verdadeiramente ou não. Eu espero que Deus abençoe você, abençoe a todos que vierem a assistir esse vídeo e que você, né, que está inscrito no nosso canal, possa compartilhar com outros para que eles sejam abençoados. E você ainda que não se inscreveu, que você possa se inscrever e ajudar o nosso canal a crescer. É um canal difícil de crescer, porque é um canal que fala da palavra de Deus. Me parece que a grande maioria não se interessa muito pela palavra de Deus, porque tem mais de 10 anos de canal e não chegam a 1.500 inscritos. Olha, 1.500, tem gente aí com milhões e milhões, com pouquíssimo tempo de canal, não é verdade? Você pode ajudar esse canal a crescer, se você gostar do canal, onde estará aprendendo a palavra de Deus e meditando na palavra do Senhor. Né? É claro que você se lembra de que no dia em que Jesus foi crucificado, não havia uma, mas 3 cruzes na colina chamada Calvário. Cada uma simbolizava um segmento da humanidade.
Na do meio, Jesus Cristo, que morreu pelo pecado. À esquerda, um ladrão que rejeitou Cristo e foi condenado ao inferno. Por quê? Porque ele morreu em pecado. E à direita, o ladrão que foi para o céu. Este morreu para o pecado. Veja bem, um morreu em pecado e o outro morreu para o pecado. Este último, ele foi salvo por toda a eternidade. E eu deixaria já uma pergunta para que você meditasse nela. De que lado da cruz você está? O ladrão à esquerda não foi para o inferno por causa do que ele fez em vida. É verdade. Tratava-se de um assassino, um ladrão, um rebelde, um mentiroso. É possível que, segundo todas as normas do livro, ele devesse ir para o inferno, do livro da lei. Mas não foi para o inferno por nada que tenha feito, mas ele foi para o inferno pelo que ele não fez. Gravou isso? Ele foi para o inferno pelo que ele não fez. E o que é isso? Bom, esse homem simplesmente se recusou a aceitar o que lhe foi oferecido em Jesus Cristo. E assim muita gente vai para o inferno, não porque foi mal, porque foi ruim, porque fez isso, fez aquilo, mas pelo que ele não fez, por não ter aceitado receber para si a graça de Deus que há em Jesus Cristo. A Bíblia diz que todos pecaram e que também diz que o salário do pecado é a morte. Disso nós podemos concluir que a perdição é inata em nós. Nós saímos do ventre já alienados, proferindo mentiras e sendo hipócritas. Disse Davi o seguinte: eis que fui formado na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. A própria vida partilha da natureza do pecado. O ladrão à direita, tal como nós, como eu e como você, ele era um pecador. E o salário do pecado é a morte. Ele nada precisava fazer para se tornar um perdido. Ele já estava perdido. Por quê? Porque quem pode conhecer o coração daquele que se entrega à maldade? Quem? Se um médico se aproximar de você, né, ou se aproximasse de você no leito de morte, dizendo: quando sentir o soluço da morte na garganta, quando sentir que a morte está próxima, toma esse remédio e eu te prometo que você vai viver. Você não precisaria enterrar uma faca no coração, não precisaria pegar uma arma e estourar os miolos, de jeito nenhum. A única coisa que você precisaria fazer era nada, ou seja, não tomar o remédio, você morreria. Bastaria para você ignorar aquele remédio. E agora eu digo, rejeite a oferta de vida que lhe é sempre feita em Jesus Cristo, através do Evangelho. Limite-se a ignorar a palavra de Deus. Limite-se a não fazer nada e morrerá. Agora eu digo, morrerá eternamente. Irá para o inferno. O ladrão à esquerda morreu em pecado, tão próximo de Jesus que, acredito eu, poderia tocá-lo se suas mãos não estivessem pregadas à cruz. Mesmo assim, meus amados, o que acontece é o seguinte: embora tão perto, ele recusou a oportunidade que lhe fora preparada. Você diz:
Ah, pastor, se eu estivesse tão próximo assim de Cristo naquele dia, na cruz, eu me teria salvo. Acontece que, pelo poder e pela presença do Espírito Santo, hoje você está igualmente perto, mais do que aquele homem jamais esteve. E digo mais, embora ele o tenha procurado, você não abriu o coração nem estendeu a mão para tocá-lo. É mentira que Jesus já procurou você? É mentira que você já recebeu o convite? É mentira que você já ouviu a palavra e você não estendeu um dedo para tocar em Jesus Cristo? Mas havia ainda outro homem no Calvário, o ladrão à direita. Esse se converteu. Vamos por alguns minutos, meus amados. Vamos por alguns minutos. Deixa eu ver aqui se eu anotei direitinho. Sim, anotei. Vamos por alguns minutos observar a conversão do ladrão crucificado. A conversão. Em primeiro lugar, a sua conversão, a conversão dele, foi maravilhosa. Você sabe de alguma conversão que não tenha sido maravilhosa na vida de quem se converteu? Ou na vida daquelas pessoas que o cercam? Eu já ouvi a história de muitas. Já vi muitas e muitas pessoas se converterem. Eu assisti conversões impressionantes. Não vou contar aqui algumas, porque tornaria o vídeo um pouco grande, e eu não quero que ele seja grande, mas assistir conversões tremendas, poderosíssimas. E a palavra conversão, talvez você já saiba, significa literalmente mudança, novo estilo, novo caráter, nova personalidade. Um psicólogo me disse, não faz muito tempo não, podemos desmembrar o homem, mas não conseguimos tornar a montá-los. Bem, eu posso dizer uma coisa para vocês. Eu conheço um homem, Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, capaz de desmembrar você e de tornar a montar você. Essa conversão, a conversão do ladrão da cruz, o que estava à direita, foi espantosa sob vários aspectos. Lá estava a multidão agitada, em atmosfera carnavalesca, pois acreditava, não é, que a multidão acreditava, que 3 supostos rebeldes, ameaças à sociedade, seriam crucificados ali no monturo da cidade. Era feriado, estavam todos lá, todos, o vendedor ambulante, os mascates, os curiosos, os sarcásticos, os descrentes, os debochadores, não é? Os escarnecedores, e ainda assim, esse homem, à beira da morte, ao olhar para o Senhor Jesus, alguns centímetros, eu quero dizer assim, quero colocá-lo bem perto de distância, morrendo pelos braços do mundo, tornou-se o primeiro a entrar como Salvador pelos portões da glória, redimido pela fé no sangue de Jesus Cristo. Parou para pensar? Que conversão maravilhosa. Em segundo lugar, foi uma conversão precoce. Você pode chegar e dizer para mim, não, pastor, engano seu. Foi arrependimento no momento da morte. E isso prova o arrependimento na hora final. Meu amigo, meu irmão,
eu posso te dizer o seguinte: você está enganado. Pois acontece que foi arrependimento na hora da morte. Sim, mas não é por essa razão que a Bíblia registra o fato. Não é por essa razão. E não é essa a lição mais importante desse texto. Trata-se do melhor argumento de toda a Bíblia, capaz de produzir a conversão na infância. Para ser mais exato, mais claro, há um caso de arrependimento no leito da morte registrado na Bíblia, e disso ninguém deve perder a esperança, mas é algo que não se deveria supor antecipadamente. O que quer dizer? Que a pessoa pode se converter a qualquer hora, a qualquer momento, porque ela também pode morrer a qualquer momento. O momento de nos convertermos é agora. O instante é esse. O minuto é esse. Em terceiro lugar, foi uma conversão imediata. Ele não disse, vou pensar. Nem teria tempo, não é verdade? Vou pensar. Aquele homem nunca pertenceu a uma igreja. Nunca foi batizado. Nunca tomou parte na ceia do Senhor. Ele foi salvo ali, naquela hora. Disse ele, Senhor, lembra-te de mim ao entrares no teu reino. E Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso. Ele clamou ao Senhor e o Senhor respondeu. Clame você ao Senhor para ver se o Senhor não te responde. Responderá sim. A conversão não é um processo de osmose. Você não se modifica gradualmente até atingi-la pelo fato de estar na presença de pessoas convertidas. Não é porque você vai à igreja, não é porque você anda com crente, não é por causa disso que você se converte. De jeito nenhum. Não se torna cristão porque seus amigos são cristãos. Nem é salvo porque seus pais são cristãos. Não, Deus não tem netos. Você me ouviu? Deus não tem netos. Você é filho de Deus porque nasceu no reino de Deus. A conversão, como nascimento, acontece de um momento para outro. Quando alguém diz sim a Cristo, Cristo lhe diz sim. Em quarto lugar, foi uma conversão pública. Conta a tradição que havia provavelmente umas 3.000 pessoas em torno da cruz. Pense nisso, uma multidão assistindo. Contudo, enquanto sangrava e morria no Calvário, Jesus, o nosso Senhor, estava próximo desse homem e não tinha vergonha disso, de jeito nenhum. O homem abriu seu coração diante de todo o mundo. A Bíblia repete muitas vezes, reconhece-me diante dos homens. Jesus diz, envergonha-te diante de mim e eu me envergonharei de ti. Se esse homem teve coragem de aceitar Cristo na cruz, você deve ter coragem de atravessar a distância que for preciso e reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O mundo inteiro ficou sabendo. Milhares de pessoas foram abençoadas, inspiradas e salvas por causa desse belo relato. Muita gente acha que vai ser salvo porque o pai dele é salvo, porque o irmão é salvo, porque ele vai à igreja. Estar na igreja não torna você cristão, assim como estar numa garagem não torna você um carro. Pare para pensar. Medita um pouquinho. Em quinto lugar, foi uma conversão completa. O homem não se limitou a dizer, Salvador, mantenha-me longe do inferno.
preciso de um seguro contra fogo. Não, 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 não. A Bíblia registra que ele bradou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus é chamado de Senhor 11 vezes na Bíblia, em todas as ocasiões em que é chamado Salvador. Não basta fazer dele o seu Salvador. Não, 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 não. Jesus quer e deve ser o seu Senhor. Na verdade, ele é Senhor de tudo, ele é soberano, ele é o Senhor de todas as coisas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. No caso do ladrão da direita, foi uma conversão completa. O homem fez dele, de Jesus, o seu Senhor. Isso também o Salvador de sua vida. Deus não barganha com seus filhos. Você não pode usufruir dos benefícios da salvação sem os ônus que ela acarreta. Precisa fazê-lo seu Senhor e Mestre, bem como seu Salvador. Ouviu? Senhor, Mestre e Salvador. E em sexto lugar, foi uma conversão simples. O homem não conhecia teologia. O homem não conhecia a Bíblia e provavelmente jamais teria ido a alguma igreja. Mas uma coisa ele sabia. Uma coisa. Jesus tinha aquilo de que ele precisava. Esse homem reconhecera seu pecado e as providências de Cristo sobre o pecado. Ele não ingressou na igreja, não conhecia muitas palavras imponentes, nem o catecismo, não fez nenhum curso preparatório para os novos fiéis, nenhum curso de discipulado em nenhuma igreja evangélica. Como foi maravilhoso em sua simplicidade. Simplicidade. Ele limitou-se a dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E em sétimo lugar, para encerrarmos o nosso pequeno vídeo, eu posso dizer que foi uma conversão proveitosa. Isto é, o homem recebeu mais do que esperava, mais do que jamais poderia ansiar. Ouça, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não sabia quando Jesus ascenderia aos céus. Ele não sabia quando Jesus entraria no seu reino. Ele não sabia. O que ele disse foi: um dia, numa data futura, quando, por assim dizer, depois, Senhor, lembra-te de mim. E Jesus respondeu: farei melhor, farei muito mais do que isso. Hoje estarás comigo no paraíso. Isso é típico de Jesus. Você o procura pelas razões que for. E eu garanto que ele fará por você mais do que você espera ou imagina. E você? Já teve alguma experiência com Deus? A conversão é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você não quer ter agora essa experiência com Deus? Não basta conhecer o Senhor por ouvir falar. Não basta conhecer o Senhor intelectualmente. Não basta conhecer o Senhor porque o teu vizinho simplesmente falou dele. Você deve ter uma experiência com ele. Você deve se chegar até ele em sinceridade de coração. A um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Aproveite esse momento e converta-se ao Senhor e que ele te abençoe em nome de Jesus. Amém?